Goiânia começa a aplicar a dose de reforço, a terceira dose, em idosos e pessoas imunossuprimidas. Uma professora da UFG explica aqui pra gente por que essa dose é necessária. Transporte público da Grande Goiânia corre risco de entrar em colapso depois da pandemia, segundo o especialista da UFG. E pesquisadora da universidade comenta uma pesquisa do IBGE que fala da saúde mental de adolescentes. A cada 3 meninas, uma não vê sentido na vida. É agora no Mundo UFG. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Ontem, Goiânia começou a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos que receberam a segunda dose há 6 meses e em pessoas acima de 60 anos imunossuprimidas, que têm o sistema imunológico debilitado e que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias. Esse grupo que recebe agora a terceira dose não precisa fazer agendamento. Os locais de aplicação e mais detalhes estão em goiania.go.gov.br. Você ainda tem dúvidas sobre essa dose de reforço? A professora Ana Paula Kipnis, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, explica pra gente. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a dose de reforço, ela existe para várias vacinas, não é uma situação ou uma novidade para a situação do coronavírus. Então, por exemplo, no caso da vacinação com o coronavírus, você consegue manter a resposta imune, protetora, até 6 meses após a vacinação com os 2 esquemas, primeira dose e segunda dose. Depois desse período, a quantidade de anticorpos circulantes começa a diminuir. Já a partir de 55 anos, começa a diminuir esses títulos de anticorpos na corrente sanguínea e para as pessoas mais jovens, esse título não vai cair, não começa a cair tão rapidamente com 6 meses. Mas isso é comprovado. Se os idosos tomarem a terceira dose, mesmo que já passou de 6 meses, que provavelmente passou de 6 meses, porque essa vacina e a campanha para os idosos foi lá no começo, do ano, então já passou de 6 meses. Não tem importância. Você pode tomar essa dose de reforço, essa terceira dose, que vai resgatar as células de memória que estão lá guardadinhas, e vão estimular novas células a fazerem resposta e guardarem essa resposta imune para essas pessoas que foram vacinadas lá há bastante tempo anteriormente. Segundo a professora, atualmente a vacina prioritária para a terceira dose é a Pfizer, mas também pode ser a AstraZeneca. Mesmo que a terceira dose não seja da mesma marca das 2 primeiras doses recebidas, não tem problema. Essa dose de reforço vacinal, ela pode ser feita com a vacina específica, a mesma vacina que foi tomada anteriormente, ou uma vacina diferente. Por que você pode fazer com vacinas diferentes? Porque a vacina diferente tem o princípio de estimular uma resposta imune, tanto resgatando a resposta imune que foi gerada anteriormente e teve memória imunológica, como gerar resposta imune de células novas, que vão aumentar o seu perfil de resposta imune. A gente viu que a terceira dose é muito importante, mas é essencial também a vacinação completa de todos que já podem receber a segunda dose. Se você toma suas 2 doses da vacina, você está 17 vezes mais protegido, Não é 100%, 17 vezes mais protegido de ser hospitalizado pela Covid-19. Então, se você toma suas doses de vacina, você tem mais chances de não ter a doença, não estar hospitalizado e não transmitir para as pessoas que estão na sua convivência, que estão na sua família. Agora, se todos da sua família, ou se todos da sua casa ou do seu convívio estão vacinados, as chances da Covid-19 acometer algum de vocês ou alguma das pessoas que já estão vacinadas e que convivem apenas com pessoas vacinadas é muito menor. O transporte público na Grande Goiânia pode entrar em colapso, é o que acredita a professora de Arquitetura e Urbanismo da UFG, Érica Kneip.
Antes da pandemia, os sistemas de transporte público no Brasil como um todo, eles estavam em crise. Eles vinham perdendo muita demanda, né, muita qualidade. A maioria dos sistemas de transporte público por ônibus, né, o ônibus ele não tem infraestrutura, o ônibus ele concorre com o espaço nas vias, né, junto com os carros. Então, quando há congestionamentos, por exemplo, o transporte público, né, ele fica parado no congestionamento. Isso diminui velocidade, confiabilidade e tudo mais. Então, assim, a gente pode dizer que até 2019 o transporte público coletivo no Brasil estava numa situação de crise, uma situação já muito difícil. E veio a pandemia, né? E a pandemia, a gente costuma dizer que ela desvendou ou escancarou uma série de problemas urbanos, principalmente com relação aos serviços públicos, e o transporte público coletivo foi um deles. Então, assim, nós ainda estamos passando nessa fase pandêmica com um transporte público muito deficitário, né, um transporte público à beira de um colapso, porque no Brasil, a maioria dos sistemas de transporte coletivo, eles são financiados exclusivamente pela tarifa. Olha só que questão mais complicada, né? É um serviço público, mas é um serviço que é custeado somente pela tarifa do usuário pagante, do usuário que paga a tarifa. Então, se você precisa ter um sistema de maior qualidade, se esse custo ele vai todo para a tarifa, né, como que você vai ter um sistema de maior qualidade se o usuário não consegue pagar uma tarifa maior? Então, assim, a gente está vivendo no Brasil uma situação que envolve essa crise do transporte público, essa crise extremamente agravada pela pandemia, o que tem levado a uma discussão ou uma rediscussão desses modelos de financiamento do transporte, quem paga o custo. Então, agora, assim, entrando especificamente na questão do pós-pandemia e o transporte público no pós-pandemia. Olha, se nada for feito, né, nós teremos uma situação no pós-pandemia muito pior do que em 2019, antes da pandemia. Por quê? Muitos usuários deixaram o sistema de transporte público, né? E a gente sabe que se o usuário ele consegue achar uma alternativa, uma solução para ele não andar de ônibus, depois ele não volta para o transporte público, ele continua nessa solução, né, fora do sistema. E assim, a gente vai ter agora, né, depois da pandemia, quando as atividades se normalizarem, vamos chamar assim, uma situação de congestionamentos ainda muito maiores, né, porque muitas pessoas passaram a se deslocar somente de carro. Claro que entra aí receio de contágio, uma série de questões. Mas então, assim, se o transporte público vinha perdendo demanda, né, perdendo qualidade, a pandemia agravou isso tudo e a pandemia ainda agravou os congestionamentos devido a essa maior utilização do carro, a gente está caminhando para um sistema de transporte público, né, no pós-pandemia, infelizmente, ainda pior do que nós tínhamos antes da pandemia. Goiânia tem um plano diretor lá de 2007 que fez uma aposta muito interessante. Ele apostou que o modelo de cidade seria um modelo com transporte público de qualidade. Tanto é que se você pega o plano diretor, que é essa lei 171 de 2007, tem uns mapas lá no final que dizem que os principais corredores, os principais eixos de desenvolvimento de Goiânia, aqueles eixos onde, né, você pode construir edifícios de maior altura, áreas mais adensadas, seriam eixos, né, com grande oferta de transporte público. Mas olha só que arriscado. Muitos eixos desses já aconteceram, né? Você tem maiores densidades, edifícios construídos, mas a infraestrutura do transporte público não foi implementada. Então, ó, um plano de 2007, nós estamos em 2021 e muito do que foi planejado para o transporte público não aconteceu. Então, assim, se você for pegar, né, o que foi planejado para o transporte público e o que realmente foi efetivado, muito pouco, né? Um percentual muito pequeno dos corredores, da infraestrutura prevista e tudo mais. Então, assim, nós estamos hoje colhendo os frutos, né, da falta de implementação dessas medidas ao longo do tempo. Era meio que previsível que isso ia acontecer. Claro que ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava essa queda de demanda tão brusca, mas a deficiência do transporte público hoje é fruto de não se implementar o que foi planejado lá em 2007. Para as pessoas voltarem a utilizar o transporte público, a gente precisaria de duas coisas, né? A primeira é melhorar a qualidade do transporte público e a segunda é desencorajar o uso do carro. Se a gente fizer essas duas coisas simultâneas, a gente tende a ter mais pessoas no transporte público. Assim, as pessoas só passam a usar o transporte público se ele for mais rápido ou muito mais barato do que utilizar o carro e a moto.
Então, isso já é uma regra, né? Todos os estudos, todas as pesquisas mostram isso. As pessoas não migram do carro para o transporte público por uma questão de consciência, infelizmente, né? Elas migram se doer no bolso ou se for mais rápido. Então, o transporte público precisa ser mais rápido, né? Quando a gente fala de implementar corredores de ônibus, isso é muito importante, porque se o ônibus continuar preso no congestionamento, as pessoas não vão conseguir chegar ao seu destino no horário. Pesquisadoras da UFG e da Prefeitura de Goiânia começaram a criar o Observatório Municipal da Mulher, com a estruturação do Centro de Informações e Pesquisa das Mulheres de Goiânia. O objetivo é atuar com órgãos municipais e entidades sociais para coletar informações e montar um banco de dados e análises capaz de conhecer a situação real das goianienses. A parceria entre o UFG e Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres quer estimular a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas efetivas de proteção à mulher. A gente vai para um intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. O IBGE divulgou esse mês um dado preocupante sobre a saúde mental de adolescentes. 1 a cada 3 meninas não vê sentido na vida. Elas se mostraram mais tristes e preocupadas que os meninos na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que ouviu quase 12 milhões de estudantes de 13 a 17 anos. E detalhe, isso foi antes da pandemia, em 2019. Além disso, 20% dessas meninas sofreram violência sexual. Gênero é um fator determinante quando nós falamos da saúde mental, porque nós conseguimos perceber que, historicamente, todas essas desigualdades estão sendo construídas e estão sendo perpetuadas. E na minha pesquisa de mestrado, quando eu trabalhei o silenciamento das mulheres no livro didático e fui fazendo uma análise profunda de Goiás, de acordo com os livros, foi possível perceber diversos desses fatores. E na sala de aula, como educadora também, professora de ensino básico, do ensino fundamental, é possível perceber muito nitidamente isso que seria a violência simbólica. Essas meninas, essas mulheres, ao longo da história e atualmente também, elas são de alguma forma silenciadas. Então, elas são de alguma forma excluídas. Ou a voz que quer ecoar, ela é de alguma forma abafada, seja por algo sutil ou não sutil. Para que a gente tivesse uma real e efetiva atuação para que isso pudesse acabar, eu acredito que o primeiro ponto é refletir sobre as políticas públicas que as mulheres, como um todo, as questões de gênero, porque não são só mulheres, estão inseridas. Então, pensar políticas públicas que priorizem, né, essa inserção, esse olhar, esse ouvir para essas mulheres, para essas meninas, seria fundamental. Mas a gente também não pode só esperar as políticas públicas acontecerem, né, porque estamos vivendo num momento, como eu disse, um pouco caótico. Então, é possível que cada um de nós, como profissionais da educação, como sociedade civil, a gente atue de alguma forma, sendo ouvido para essas meninas, sendo uma rede de apoio. Eu acredito muito que uma rede de apoio, seja essa rede de apoio na escola, seja com os amigos, seja na igreja, seja na comunidade, ela é fundamental para que essas desigualdades elas possam ser minimamente resolvidas com uma rede de apoio. Como? Sendo não só ouvidos, mas também denunciando todas as formas de violência. Estamos no Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre doenças mentais e suicídio, e uma das perguntas que ficam é: como ajudar diante desses números que retratam a tristeza dessas estudantes? E eu vou responder essa pergunta, começar a responder essa pergunta com a minha própria história de vida. Eu passei há 9 anos por um luto. Eu perdi os meus pais, eu perdi a minha tia e a minha mãe com a diferença de 15 dias, e isso me deixou numa depressão profunda. E em algum momento desse luto, em algum momento dessa situação,
eu pensei várias vezes em tirar a minha vida, né? E isso perpassa por mim. Então, é algo que eu realmente senti. E nesse sentido, não necessariamente por conta de uma conjuntura de desigualdade, mas sim pelo luto, isso se tornou algo muito difícil de ser solucionado. Então, a primeira coisa é pedir ajuda, né? Pedir ajuda, para mim, foi fundamental. Procurar essa ajuda, essa rede de apoio. E eu entrei num programa social com 2 psicólogas que estavam fazendo pós-graduação, e eu fui extremamente acolhida por essa rede de apoio, e eu pude ficar, então, nesse período fazendo terapia, né? Tive sim a intervenção de medicamentos, o que naquele momento foi fundamental, porque eu me sentia melhor para poder encarar essa realidade. Então, de que forma que a gente pode fazer isso? Passando então por essa situação, muitas alunas, né, em diversos momentos, chegavam em mim e falavam que elas estavam passando, e falavam que elas estavam vivendo. Então, o professor, né, dentro dessa ambiência de confiança, ele tem um papel, assim, extremamente importante. Nós, educadores, como um todo, temos que pensar que nós talvez somos a única pessoa para que esse aluno possa recorrer. Está aberta uma chamada pública para selecionar projetos de soluções práticas e inovadoras para a conservação da fauna, manejo do fogo e fortalecimento das cadeias da sociodiversidade na região nordeste de Goiás. A ação é desenvolvida pela FAPEG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, em parceria com a Fundação Grupo Boticário. Serão priorizadas as propostas que apresentem soluções e equipamentos de baixo custo, que tornem os processos de produção mais eficientes e com maior valor agregado, especialmente do baru e do piqui. A submissão de propostas pode ser feita para a Fundação Grupo Boticário ou para a FAPEG, mas o candidato que realizar a submissão em ambas as fundações terá todas as propostas desclassificadas. Entre no site da FAPEG para mais informações, fapeg.go.gov.br. Você já conhece o Conecta Pós? É um programa vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação que pretende estabelecer parcerias entre a universidade e governos e indústria para a inovação. Dessa maneira, a gente fortalece, né, a gente transmite e recebe conhecimentos desses entes, né, a gente consegue ter uma maior visibilidade da universidade perante a comunidade externa, né, perante a sociedade de maneira geral. E a gente tem uma forma alternativa de financiamento da ciência, dentre vários outros benefícios de ampliar o diálogo, as parcerias entre universidade, governos e empresas. O programa será lançado esta sexta, dia 17 de setembro, às 17 horas, no canal da UFG oficial no YouTube. E o lançamento, ele segue a lógica que o Conecta Pós quer imprimir em seus trabalhos, uma vez que estarão lá autoridades da UFG, de governos, do governo federal, via CNPq, do governo estadual, e também de indústria. A Dialos também estará presente. Então, o evento de lançamento conecta universidade, indústria e governos, e o ponto máximo do lançamento será uma palestra do Jorge Aldi, que é um professor da PUC do Rio Grande do Sul, que atualmente coordena o Parque Tecnológico daquela instituição e tem ampla experiência com pesquisa, com inovação e parcerias. Em comemoração aos 20 anos do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Educação e Cultura da Faculdade de Educação da UFG, está sendo realizada a 2ª edição do curso livre Diálogos em Tempos de Cólera. O evento tem formato de mesa redonda e promove discussões relacionadas com as linhas de pesquisa do NEPEC e diálogos com a comunidade externa. O evento ocorre às quartas-feiras e é totalmente online, então mais informações você encontra no site ufg.br. A gente vai para outro intervalo, não saia daí que a gente já volta. Ontem foi dia do
musicoterapeuta. E para comemorar também os 22 anos do curso de musicoterapia da UFG, professoras estão lançando um livro. A música é um elemento terapêutico muito potente. Então, realmente, você pode atingir objetivos diferenciados, diversificados, em função das necessidades daquela pessoa, né? Então, seja trabalhar na área da educação especial, na saúde, a gente pensa em contextos hospitalares, né? Hospitalar no âmbito, assim, da internação, mas também no ambulatorial. Temos muito trabalho na área da saúde mental, né? Nesse tempo de pandemia, a saúde mental, o pessoal que tem trabalhado nos CAPs, tem tido um trabalho muito importante, não só com os pacientes, mas também com as equipes de saúde, né? De trabalho. O nosso livro é Encontros em Musicoterapia, temas em ensino, pesquisa e extensão, né? Ele foi organizado por todas as docentes do curso de musicoterapia, né? O nosso livro tem um capítulo inicial que é sobre a formação do musicoterapeuta e a musicoterapia em Goiás. Então, a gente fez assim um percurso histórico, e esse capítulo inicial ele foi construído por todas nós, né? E os outros capítulos, que são mais 10 capítulos, cada professora determinou, né, buscou na sua trajetória, né, 2 trabalhos, né, que envolvessem algum dos temas que a gente tinha em mente, que ou envolvesse pesquisa, ou envolvesse ações de estágio, de ensino, e a questão da extensão. O livro ele vai ser comercializado pela editora CRV. Então, quem tiver interesse pode fazer aquisição ou do e-book, né, ou o livro impresso. O site é editoracrv.com.br e já está lá na página da editora. O Sebrae está com inscrições abertas para o Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. Um prêmio que visa reconhecer iniciativas, boas práticas, projetos de empreendedorismo, de educação empreendedora que você aplica junto aos seus estudantes no dia a dia. Então, você professor, professora do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino profissional, do ensino superior, pode se inscrever e contar o seu case de educação empreendedora com os seus estudantes. As inscrições estão abertas até o dia 8 de outubro e eu peço a você que não deixe de participar. Acesse o nosso portal vitrine.sebraego.com.br e faça a sua inscrição. É um prêmio a nível nacional e vamos trazer esse prêmio para Goiás. Mundo FG vai ficando por aqui. Valeu demais pela sua companhia. Se cuide, viu? E até a próxima.